o deputado federal Nicolas Ferreira e a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, estão trocando farpas sobre a possível abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso, com o objetivo de investigar as denúncias de descontos irregulares em benefícios pagos pelo INSS. Na publicação, citando uma reportagem sobre o tema, o parlamentar afirma que, vamos ver o que o Nicolas Ferreira diz, abre aspas, quem deve não teme. Quem deve teme. Quem deve teme. Foi isso que ele falou, foi quem deve teme. E é verdade, quem deve Em teme. alusão à reunião da ministra com lideranças de centro na última segunda-feira para apelar contra a realização da CPMI. Em resposta, Gleisi escreveu, abre aspas, quem deve ter investigação é Bolsonaro, de quem Nicolas é apoiador. Muito bem. Meu querido Henrique Kriegner, eu não entendi o que essa mulher está falando, o que essa senhora está falando, a Gleisi Hoffmann. Porque se quem teme é o Bolsonaro, por que ele é contra a instauração da CPMI? Se o governo não tem nada a temer, deve apoiar a CPMI. Não é verdade? O Nicolas é apoiador do Bolsonaro e quer. Então, eu não estou entendendo essa contradição nessa narrativa. Como você vê essa fala estranha da ministra Gleisi Hoffmann? Boa tarde, Capês, e todos que nos acompanham. Realmente não faz sentido algum. Aliás, isso segue aí uma tradição das últimas falas, das mais recentes da ministra Gleisi, que também não fazem sentido e não agradam nem a sua própria bancada, nem a oposição. É uma coisa que fica ali realmente levantando o questionamento de que lado que ela está jogando, a não ser do lado dela mesma, né? Porque realmente não só o PT não está a favor da CPMI, que é aquela que o ex-ministro e atual senador Ciro Nogueira já havia declarado que tem as assinaturas necessárias e que tem uma diferença muito importante da CPI, que vale a pena a gente lembrar. A CPMI, ela é de instauração imediata. Uma vez assinada, ela não passa por aprovação dos presidentes de nenhuma das casas. Ela deve funcionar com efeito imediato. Já a CPI, apesar de ter as assinaturas necessárias, isso vai depender aí do presidente da Câmara de autorizar ou não essa CPI a funcionar. Agora, o PT não só é contra a CPMI, como também não assinou a CPI na Câmara. Eles estão agora dizendo que o escândalo começou em 2019, isso foi toda uma manobra do governo Bolsonaro e foi o governo Bolsonaro que inaugurou tudo isso, apesar das investigações já trazerem vestígios lá para trás, em 2016, que era ainda no governo da presidente Dilma, antes até do governo Temer. Então, essas informações, elas vão ficando desconexas para que tentar achar, isso aqui, vamos tentar colar. E é aquilo que a gente sempre fala aqui, Capês, esse governo não se sustenta se não for baseado em narrativas. É a narrativa da Amazônia, é a narrativa do preço global, é a narrativa do que for, e agora é a narrativa de que o aposentadão começou com o Bolsonaro e que ele é o grande cabeça disso. Olha, você está vendo aí a oposição, a base bolsonarista do parlamento, defendendo investigação, como você muito bem colocou. Agora, sabe o que não dá para ver também? É quando a gente vê, Capês, pessoas da própria base do governo, ou que um dia fizeram parte da base do governo, desencorajando aposentados de denunciarem os supostos saques. Isso aconteceu lá em Minas Gerais, o ex-deputado do PSB, que foi e disse, ele que faz parte de uma instituição, de um sindicato ligado à CONTAG, dizendo, olha, não vá ao banco reportar se você teve descontos indevidos, vá até o sindicato que descontou e ali faça sua denúncia. É pouca vergonha, né, Capês? É tentando manter ali o dinheiro dessa maneira nas mãos de quem não deveria estar. O ponto central dessa discussão toda, claro, a investigação tem que acontecer, tem que puxar os fios, teve campanha eleitoral sendo financiada com esse dinheiro, teve ação política sendo financiada com esse dinheiro e tem que descobrir, seja o que for, custe o que custar, desagrade a quem desagradar. Agora, o ponto principal é quem é que vai pagar essa conta. Não dá pra gente aceitar que esse dinheiro saia do bolso do contribuinte. Roubam o nosso dinheiro, roubam os nossos aposentados e agora fazem os nossos aposentados pagarem pelo dinheiro roubado. Isso é vergonhoso. Paulo Loyola, uma recente pesquisa da Quest estava dando 58% a rejeição ao governo Lula. Nós não sei se temos ela hoje aqui. Como é que o governo deve lidar com isso? O vídeo do Nicolas Ferreira, fazendo duras críticas ao governo pela fraude do INSS,
já está atingindo, estava 125 milhões, deve estar uns 140 milhões de views, eu não sei quais são os últimos números. E agora o governo, Sidônio Palmeira, tenta fazer um contragolpe, e usando aqui a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. Parece que ela começou mal já, dizendo que quem não deve não teme, como eu não temo, eu não quero investigação. Isso aí é que nem a Dilma dizer que o Papa é muito católico. Eu queria ouvir a sua opinião, como se deve lidar com relação a esta situação, um profissional de marketing político que daria apoio a esse governo profissionalmente. Bem, Capês, eu não sei se eu entendi adequadamente o que você falou no fim. Eu não dou nenhum tipo de apoio ao governo financeiramente. Não. Eu disse o seguinte, não tenho nenhum tipo de ligação com o governo. O que seria, não você, o que um profissional de comunicação, o que o Sidônio Palmeira, que está na comunicação, com apoio de profissionais, poderia tentar fazer para reverter esta crise provocada pelo INSS. Não você especificamente, você está falando como um professor, cientista da matéria. Bem, Capês, na verdade, é uma situação extremamente desconfortável para o governo, está sendo utilizada de maneira adequada pela oposição, está no seu papel de denunciar, de investigar e de trazer à tona toda a verdade relacionada ao assunto. De fato, há um sentido bastante razoável quando vocês apontam a desconexão entre dizer que algo começou no governo Bolsonaro e aplicar esta responsabilidade a ele e não apoiar o início das investigações. Mas, do ponto de vista da comunicação e do marketing, a gente precisa entender que cada um conversa com as suas bolhas. A bolha que consome o Nicolas, por exemplo, não está muito preocupada se isso começou no governo Bolsonaro, se isso começou no governo Temer. Eles querem, obviamente, enquanto oposição que são ao governo, atribuir essa culpa, independente das investigações que estão começando, atribuir essa culpa ao governo Lula. Do ponto de vista do lado oposto, o governo desenvolve sua própria linha e, de fato, há alguns marcos importantes do processo que, na verdade, são inclusive anteriores ao governo Bolsonaro, são do governo Temer, alguns pontos nos quais... 2016, é verdade. Exato. No qual começa ali questões relacionadas a esses descontos. Tem um certo aumento no governo Bolsonaro, tem alguns pontos legislativos nos quais cabe discussão, se incentivaram, se não incentivaram, se facilitaram ou se não facilitaram. Tem também uma linha narrativa, particularmente que eu acho interessante, que quem teve a independência para realizar a investigação foi a Polícia Federal dentro do governo Lula, então reforça aí também uma narrativa do governo de que não há um impedimento ao funcionamento da Polícia Federal, né? E aí contrapõe-se isso mostrando o Bolsonaro falando que interviria na Polícia Federal para proteger um filho seu, por exemplo, coisa que ele já falou publicamente. Então, mas é importante a gente entender que a Gleisi está falando com a base de defesa do governo, Nicolas está dialogando com a base de oposição ao governo e, no meio disso, tem um país que está sendo extremamente prejudicado por parte da sua população mais vulnerável, sofrendo descontos que fazem falta na vida dessas pessoas e que eu reforço, assim, acho que a gente tem que investigar muito profundamente e punir muito exemplarmente todos os envolvidos. Tudo bem. Luiz Augusto, essas associações, sindicatos, estão infiltradas de criminosos. E tem criminosos que são lobistas. Esse careca do INSS, esse cara roubou mais de 50 milhões até agora que a polícia já descobriu. O procurador-geral do INSS, à época, também, tipo 11 milhões na conta da mulher. Tem gente que fizeram 11 viagens para a Europa levando malas de dinheiro. E a Polícia Federal está em cima desse assunto. Então, isso aconteceu no governo Temer, no governo Bolsonaro e no governo Lula. Mas sem o envolvimento de qualquer dos presidentes. Como você vê a questão que neste governo tem um ministro que já tinha sido demitido por envolvimento em corrupção, que é o ministro Carlos Lupe, que tinha sido demitido do governo Dilma em 2011 por estar envolvido, ele como ministro do Trabalho, no mesmo esquema de descontos indevidos, que volta ao Ministério agora da Previdência Social, toma conhecimento em junho,
oficialmente em nome do governo e não faz absolutamente nada. E agora aparece o presidente do INSS, que era o anterior presidente, que ele dizia confiar, envolvido numa planilha como beneficiário de propina do tal do careca do INSS. Como você vê essa guerra de narrativas aqui, lembrando da medida provisória apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que determinava que todo aposentado e pensionista deveria autorizar novamente a cada ano e que o Congresso cassou. Capesso, sua pergunta é profunda e segue uma linha de raciocínio muito inteligente. É aquela história, será que sempre souberam e nunca fizeram nada? Inclusive, até essa medida provisória, será que ela foi provocada à época, lá no governo Bolsonaro, diante de alguma suspeita? Então, na verdade, o que a gente vai tentar descobrir é o grau de negligência, né, de falta de observação. A gente chama isso no direito penal, muitas vezes, até de cegueira deliberada. Então, será que está acontecendo alguma coisa de errado no INSS? Eu não quero saber, porque eu sou presidente da República e se estourar a bomba, isso vai prejudicar. Tanto é que está estourando a bomba agora e está afetando diretamente o governo que está no poder. Então, nós não sabemos se os governos anteriores tinham desconfiança e se não agiram ou se agiram de alguma forma, como, por exemplo, dessa medida provisória. O que a gente pode tirar de saldo é que era uma medida provisória positiva, que tentava, de alguma forma, estancar um problema se ele soubesse ou tentar impedir novos problemas. Isso tem que ser, de fato, elogiado. A questão é aquela dúvida, né? Pelo menos eu que estou fora do governo, sempre vi com desconfiança alguns agentes envolvidos do INSS. Vazamento de dados, quando a gente trabalha com golpes financeiros aí relacionados até a esses empréstimos consignados. O problema é que não falta ou faltou para a história do INSS. Agora, o Capês traz uma informação que seria o suposto envolvimento do ministro agora, e ele inclusive foi exonerado de saber pelo menos, ou ser coautor e ter algum tipo de vantagem, ou pelo menos deixar acontecer sem ter tipo... Mas o ex-presidente do INSS, que é o Stefanuto, tá lá Stefa na anotação do careca do INSS com menção... Aí já não é mais omissão, aí já é envolvimento direto com a quadrilha. Perfeito. Isso que eu falei. Pode ser que alguns agentes estavam sendo remunerados, né? Sendo, de alguma forma, beneficiados dos atos criminosos. Outros, às vezes, simplesmente lavaram as mãos e deixaram acontecer para não estourar a bomba. A questão é que, claro, as investigações estão desvendando e é interessante ver esse debate político, por quê? O Paulo trouxe aqui a situação do governo não ser contra a Polícia Federal investigar. Mas a investigação pela polícia é uma obrigação, né? A polícia, diante do crime, ele deve agir, até por uma questão de prevaricação. Agora, existe a questão da investigação pelo Poder Legislativo, que é a CPI ou a CPMI, quando é uma comissão mista envolvendo o Senado e Câmara. E por que agentes aí do governo são contra a instauração de uma CPMI? Qual seria o ponto negativo? A gente sabe que, claro, algumas CPIs foram instauradas para imprensa, né, para eles ganharem algum tipo de capital político com a divulgação da imprensa, né, não envolvendo a imprensa. Mas... diante de um escândalo desse tamanho, com valores tão altos envolvidos, que a gente precisa procurar saídas e lições daqui para frente e responsabilizar os autores, eu sou totalmente a favor de uma CPMI. Vamos investigar, inclusive, com o apoio do Poder Legislativo, que tem também formas de encontrar novas provas, inclusive remeter isso ao Ministério Público e à Polícia Federal e Polícia Civil. Então, eu não consigo imaginar as razões desses que hoje são contra a instauração de uma CPMI e eu consigo imaginar, Capês, o que você me pergunta, de envolvimento direto de agentes políticos, seja para se beneficiar financeiramente ou seja para outros apoiadores, e aí até um ganho indireto, que seria como acontecia no Mensalão e na Lava Jato, um ganho financeiro só em época de eleição, financiando campanhas. Agora, é grave de qualquer jeito, né? Minha querida cientista política, professora Maria De Carli, o que está acontecendo com a comunicação desse governo? Primeiro ele começa com a narrativa dos Yanomamis. Aí descobre que morreu mais Yanomami no governo dele que no do Bolsonaro. Depois, vamos salvar a Amazônia. Dá um azar que está um incêndio no Pantanal, na Amazônia, e a ministra do Meio Ambiente, o que a senhora vai fazer? Não, isso é terrorismo ambiental. Não, mas o que a senhora vai fazer? É terrorismo ambiental. Depois vem a questão do ministro Haddad, está prometendo uma benesse atrás da outra, e o déficit fiscal aprofundando a dívida pública. E agora, diante de um escândalo como esse, o governo vem e diz, eu sou contra investigar. Pois é. Não tem que ter CPMI. Deixa a Polícia Federal fazer o trabalho dela, não tem que ter CPMI.
Sabe por quê? Porque eu não temo investigação. Como eu não temo investigação, não investigue. Não é meio contraditório isso? É complicado mesmo, é feio até. Eu estava, antes de vir para cá, para Jovem Pan, eu assisti um vídeo que o Nicolas Ferreira acabou de lançar nas redes, que é um corte rápido, Tramontina, como muitos políticos gostam de usar, que é ele falando justamente disso. Por que nenhum congressista do PT quer apoiar a CPI ou CPMI? E, de fato, a gente falava aqui na minha fala anterior, a questão da publicidade. O próprio Paulo Loyola e o Capês trouxeram essa bola, né? De como reverter essa má publicidade, essa impopularidade que o governo vive. Eu vejo um Lula 3 cansado e sem vontade de fazer política, porque se eu tivesse preocupada com o meu mandato, eu estaria lá com a minha ministra das Relações Institucionais, tentando de tudo falar com os meus deputados, senadores, membros do Congresso, para aderir sim à CPI. É muito importante, porque, gente, isso não é... Vocês falaram aqui, é um rombo, a gente sabe que sobrepõe-se governos, entra, sai governo, é um rombo que afeta a população brasileira como um todo. E aqui não tem que ter polarização, tem que ressarcir essa parte da população brasileira, que é a parte que mais sofre, que é uma das partes mais vulneráveis da nossa sociedade, que são os idosos, que passaram a vida contribuindo com impostos e quando chegam na aposentadoria não podem nem desfrutar do que eles colheram ao longo da vida. Então, sim, Capês, é muito triste o que está acontecendo e o governo deve se preocupar. A eleição está aí, por favor, vamos puxar aí a corda dos congressistas do PT para apoiar essa iniciativa do Legislativo de investigar o que aconteceu.